Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, comemoração de todos os fiéis defuntos, a liturgia nos oferece como primeira leitura um trecho do livro de Jó. Jó, amargurado e oprimido por tantos sofrimentos, dá um grito de esperança na ressurreição e na vida. A certeza dele é tão grande que ele quer que as suas palavras sejam inscritas na pedra, com ponteiros de ferro e chumbo, para permanecerem para sempre. Eu sei, diz Jó, que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei. Meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus. Contemplá-lo com os olhos meus é a felicidade sem fim. Já no Antigo Testamento, Jó manifestava esta esperança. A carta aos Romanos fala da morte de Cristo por nós. Dificilmente alguém morrerá por um justo, mas pode alguém morrer por um justo. Talvez alguém se anime a morrer por uma pessoa muito boa, mas a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira, leia-se, o castigo, por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, já reconciliados, seremos salvos por sua vida. A esperança não decepciona, pois o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança da nossa salvação, da vida eterna e da ressurreição não decepciona. E é um dos artigos do credo. Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. O Evangelho apresenta Jesus na sinagoga de Cafarnaum no sermão sobre o pão da vida. Em um trecho deste sermão, Jesus diz: todos aqueles que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, eu não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Que coisa linda ver Jesus obediente. Ele é Deus com o Pai, mas obedece o Pai. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E Jesus repete: esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vida eterna é a participação na vida de Deus. O estado de graça já é vida eterna. Todos os que estão em estado de graça participam da vida de Deus em nós, que é uma vida eterna. Porém, o estado de graça vai se tornar estado de glória após a nossa morte, quando a nossa alma, apenas a nossa alma, vir a Deus, porque o nosso corpo vai se dissolver. Mas nós não somos apenas alma, somos alma e corpo. Quando no último dia o nosso corpo ressuscitar, ele vai se unir à nossa alma para que todos, para que o homem todo, alma e corpo, vejam a Deus. Esta é a nossa esperança e esta é a nossa alegria. Se é esse o desejo de Deus para todos nós, os sofrimentos aqui são dolorosos, sem dúvida, mas não são desesperadores. Eles têm um sentido. A dor livremente aceita e oferecida a Deus tem valor de redenção. Os que sofrem estão crucificados com Cristo pela salvação do mundo. Pior que sofrer é sofrer inutilmente. Mas se eu sei que a minha dor, por mínima que seja, unida à de Cristo, adquire um valor de eternidade, sofrer é lucro. Paulo chegava a dizer: para mim, viver é Cristo e morrer é uma vantagem, porque ele sabia que se ele morresse, ele estaria com Cristo. Por que ele estaria com Cristo?
porque ele iria morrer não apenas em estado de graça, mas sem nenhuma pena a expiar. Mas quem morre em estado de graça e com penas a expiar? Esse vai ver a Deus, mas não imediatamente. Ele tem que se purificar. Como não se purificou aqui na terra suficientemente, ele tem que passar pelo purgatório. O purgatório é uma segunda chance para quem aqui na terra não amou a Deus como deveria, não aproveitou ocasiões para fazer o bem, para suportar o mal, deixou o tempo se desperdiçar. Tais pessoas olham para trás após a morte e sentem um amargor, uma tristeza. Eu podia ter feito bem e não fiz. Sofrem. Querem ver a Deus, mas não conseguem porque os resíduos do pecado, que nós chamamos de penas temporais, freiam o movimento em direção a Deus. Então, elas sofrem porque encontram Deus ao longe e não conseguem abraçá-lo. Ao sofrerem, elas se purificam. E quando se purificarem, poderão se encontrar com Ele. A dor do purgatório é a dor do arrependimento, é a dor de não ter amado. Lá naquele estado, elas não podem adquirir merecimentos. Se não podem, elas ficam na nossa dependência. Nós podemos e devemos rezar por elas. E elas, em retribuição, rezarão por nós. E haverá uma circulação de graças entre o céu, a terra e o purgatório. A Igreja instituiu a comemoração de hoje para que nós lembremos, em um único dia, de rezar por todos os fiéis defuntos. Hoje, quem visitar uma igreja, fizer uma piedosa visita e rezar um Pai Nosso e um Creio, tendo espíritos desapegados de qualquer pecado, mesmo venial, tendo confessado e comungado, e depois rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo Santo Padre, ganhará uma indulgência plenária aplicável apenas aos defuntos. E do dia 1º até o dia 8, quem fizer uma piedosa visita ao cemitério e lá orar, ainda que só mentalmente, pelos defuntos, nas condições de sempre, confissão sacramental, comunhão eucarística, repulsa por todo pecado, mesmo venial, oração pelo Papa, que pode ser um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quem visitar o cemitério nesses dias poderá, a cada dia, ganhar uma indulgência plenária, aplicável apenas às almas do purgatório. É hora de nós exercitarmos uma das obras de misericórdia espirituais, que é rogar a Deus pelos vivos e pelos defuntos. Vamos pedir a Maria Santíssima, que chorou pela morte de seu filho, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.